Olá, boa tarde. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Eu trouxe uma rápida reflexão para compartilhar com os irmãos. O texto base dessa reflexão se encontra em 1 Coríntios 16:13, que diz: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é uns pensamentos que eu tenho tido nesse período. Estamos enfrentando um período bem complicado, né, de crise. Temos ouvido, na verdade, falar em vários noticiários: crise financeira, crise na saúde, várias pessoas desempregadas, famílias têm sido destruídas ou por conta da pandemia ou por seja qualquer outro motivo. E cada dia que passa tem sido mais difícil estar aqui no mundo e a gente vê tantas dificuldades, tantos problemas. E eu gostaria de, com esse versículo, na verdade, a gente consegue tirar 4 lições que nos ajudam a como permanecer firme num mundo em crise. Porque cada vez mais o mundo parece que tem andado em contra a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a tudo aquilo que a palavra dele nos tem ensinado. E temos que nos manter firmes mediante a toda essa dificuldade. E o versículo que a gente leu, ele diz, vou ler novamente para os irmãos: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Então a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos de como permanecer firme no mundo em crise é vigiar, como ele diz, estejam vigilantes. Nos tempos antigos, quem gosta muito de assistir filmes, séries antigas, consegue ver isso. As cidades antigamente, elas eram, como que eu posso dizer, elas tinham um muro ao redor, e nesse muro tinha uma torre, vamos dizer assim, separada, onde ali ficava um soldado vigiando, para que quando visse os inimigos pudessem avisar, para que todos pudessem se defender, os que estavam, né, dentro dessa muralha que se tinha na época antiga. Então eles vigiavam, eles estavam de vigia, para que quando viesse o problema, quando viesse a dificuldade, eles pudessem se defender e não ser pegos de surpresa em cima da hora, tipo, já invadiram e a gente vai ter que se defender. Não, eles podiam ver já quando eles se aproximavam. E com a gente não é diferente. A gente precisa estar vigilante mediante a tudo que tem acontecido ao nosso redor. Vamos ver o que diz 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8 diz: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, nós, como cristãos, devemos estar vigilantes. Não devemos esperar as coisas acontecerem em nossa vida para que a gente possa, agora eu vou orar ao Senhor, agora eu vou buscar. Não, já devemos estar fortalecidos, já devemos estar prontos e vigilantes. Já ouvi um pastor que ele gostava muito de usar sempre que ele ia pregar, ele sempre dizia isso, que não devemos estar preocupados com as raposas grandes, pois essa a gente pode ver quando se aproxima, essa a gente consegue se defender porque a gente enxerga, mas são as pequenas raposinhas que destroem toda a plantação e quando a gente vê já está algo grande. Então não é aquilo que a gente acha que aquele pecadão, aquilo que não, eu não roubo, eu não mato. Muitas vezes tem gente que diz isso, né? Eu não roubo, eu não mato, eu procuro fazer tudo certo, mas às vezes tem algo ali que a gente precisa trabalhar e precisa estar vigilante. E é esse algo pequenininho que a gente deve cuidar para que não vire algo grande. Então vamos estar sempre vigilantes, como a palavra do Senhor nos ensina, para que o diabo não possa tomar conta da nossa vida, destruir nossas famílias, nos desesperar num mundo onde realmente a gente vê tantas pessoas desesperadas, pessoas sem esperança. E nós, que somos servos do Senhor, devemos estar prontos, firmes, permanecer firme, vigilante. A segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, a segunda lição é estar firme na fé.
1 Pedro 5,9 diz: resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Então, o texto que eu vi, eu achei interessante, diz o seguinte: a fé é o nosso escudo de proteção que o Senhor nos dá para que possamos nos livrar dos dados inflamados que o inimigo lança sobre nossa vida. Efésios 6,16 diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então precisamos estar firmes na nossa fé. Precisamos estar firme e crendo no nosso Deus, que o nosso Deus é grande e poderoso e pode nos ajudar. Eu tenho passado um período que os irmãos que me conhecem sabem que eu sempre trabalhei, desde os meus 18 anos. Eu sempre, desde quando eu completei 18, eu comecei a trabalhar e dali não parei mais. E com essa pandemia, ela pegou de surpresa, né? Eu estava trabalhando, já fazia quase 3 anos, e infelizmente a loja que eu estava trabalhando, ela perdeu o contrato, fechou por conta dos meses parado, e no momento eu estou parada. E eu tenho trabalhado e exercido essa questão da fé na minha vida. É algo que eu falo para os irmãos, mas que também eu tenho trabalhado na minha vida. Por quê? Todo mundo que eu converso fala assim: agora vai ser muito difícil, viu, de conseguir, porque a tendência é tudo piorar, é tudo... Mas eu creio num Deus de milagre. O Senhor já fez várias coisas na minha vida, já demonstrou seu poder de várias formas, e por que não eu ter fé e esperar o tempo de Deus? Eu creio. Então que os irmãos também creiam, e mediante a qualquer dificuldade, que os irmãos possam estar firmes na fé. O mundo está em crise, mas nós cristãos cremos num Deus poderoso. Então, devemos permanecer, estar firme na fé. Um terceiro ponto que eu gostaria de comentar com os irmãos é nos portar com coragem. A Bíblia nos compara como soldados. Somos soldados de Cristo e não podemos nos acovardar jamais. Devemos estar prontos para a batalha, devemos estar prontos. No mundo nós vamos ter aflições, mas o Senhor está conosco. Então não devemos nos desesperar, não devemos nos acovardar. A palavra do Senhor em Efésios 6, de 3 a 17, depois os irmãos podem estar lendo em casa, ele nos fala sobre o escudo da fé. Então não devemos nos acovardar. Em Romanos 8,37 diz o seguinte: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nós devemos guardar isso no nosso coração, devemos ter coragem, não devemos desanimar, não devemos jogar tudo para o alto, não, vai dar tudo errado, desisto, não. Que nós possamos nos portar com coragem, como soldados de Cristo, e estarmos prontos para a batalha. E o quarto ponto, para a gente finalizar, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, sejam fortes. Aí aqui diz o seguinte: a ordem de Deus é a de estarmos fortalecidos sempre. Aí os irmãos podem perguntar: mas como a gente vai estar fortalecido se tudo está dando errado, se tudo nos mostra ao contrário? Quando a gente liga o noticiário, a gente só escuta coisa ruim, só escuta... Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que através de uma vida íntima, diária com Jesus, se alimentando da palavra, uma vida de oração e estarmos em comunhão. No momento não está sendo possível estarmos pessoalmente, mas quando for possível, que nós possamos estar em comunhão, porque isso nos fortalece, nós juntos, vendo um falando daquilo que o Senhor tem feito na vida dele, o outro falando, aquilo nos fortalece, nós possamos estar fortalecidos em estarmos unidos, não só unidos como igreja, mas unidos também com Cristo. Salmos 119, 11, deixa eu achar aqui para a gente ler. Salmos 119, 11, ele diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que nós possamos estar fortes, firmes no Senhor, que nós possamos ter uma vida íntima, uma vida juntinho, de fé, de coragem, que nós possamos estar fortalecidos na oração, na leitura da palavra, para que assim, já concluindo, para que assim
nós possamos ter, vamos dizer assim, a vitória é certa, não tem como. Se nos comprometermos e viver uma vida de vigilância, uma vida de firmeza na fé, de coragem, ter força em uma vida íntima com o Senhor, a vitória é certa. Então, que nós possamos estar juntos, unidos em oração. Eu peço que os irmãos possam estar orando por mim, pela minha família, para que a vontade do Senhor seja feita e que o Senhor possa trazer conforto aos corações daqueles que estão abatidos, que estão muito preocupados com a situação, né, que estamos passando. Tem pessoas que estão precisando de tratamentos psicológicos, pessoas que estão passando por problemas muito íntimos por conta de tudo isso. Que o Senhor possa cuidar, tratar e que os irmãos não se desesperem. Mais uma vez eu vou ler o versículo tema, 1 Coríntios 16:3. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Que nós possamos estar unidos com Cristo, vigilantes, firmes na fé, fortes e que nós possamos ter coragem sempre para enfrentar tudo que o mundo em que nós estamos aparecer à nossa frente, tudo que ia aparecer à nossa frente, que nós possamos enfrentar com fé no Senhor e crendo que no Senhor a vitória é certa. Muito obrigada, irmãos, pela oportunidade, que o Senhor abençoe a todos vocês.